Jesus de Nazaré. Mas aqui estamos, só que dessa vez nós não estamos na sala da minha casa, mas nós estamos aqui no meu quarto. E eu quero trazer uma palavra aos amados irmãos a respeito dos últimos acontecimentos. Veja bem, eu não quero falar a respeito, profundamente a respeito desse Covid-19, o tal coronavírus. Eu não quero falar nada sobre dentro de uma área científica, mas eu quero falar a respeito do que a palavra de Deus ela diz. Porque eu não fui chamado para ser um médico, nem tampouco um cientista, mas eu fui chamado para ser um pregador do Evangelho de Cristo. E uma coisa que eu já comentei em algumas postagens minhas, em alguns endereços eletrônicos, melhor dizendo, em 2 endereços eletrônicos, pois eu tenho 2 para ser escrito como o meu Facebook. E também eu tenho 3 canais no YouTube. Só que os canais no YouTube é através de vídeo, ou então através de áudio. Porém, no Facebook e no WhatsApp é escrito. Quando também, após o processo de ter feito os vídeos e os áudios, eu assim os lanço. Mas uma coisa que eu tenho visto, eu já até comentei com minha esposa, comentei com alguns amigos meus, pastores, ministros do Evangelho. Perdoe-me, tá? Perdoe o pastor Augusto pela mensagem que eu vou trazer hoje. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu nunca prego, eu nunca ministro, eu nunca ensino, eu nunca falo aquilo que você quer ouvir, ou dentro de uma igreja, ou através de um vídeo, de um áudio. Eu nunca falo aquilo que o homem quer ouvir. Eu procuro sempre ser diferente. Porque veja bem, há cerca de 16 anos atrás, quando eu fui levado ao ministério pastoral, quando eu estava de joelho e o ministério orava por mim, eu fiz um voto com Deus. Dentre tantos outros votos, eu quero acreditar que esse foi o único que eu mantive até os dias de hoje. Quero acreditar, eu assim os quebrei. Mas esse voto que eu fiz no dia da minha ordenação pastoral, eu mantenho ele até hoje e vou mantê-lo até o dia que o Senhor vier buscar o seu Espírito. E espero que quando ele vier buscar o seu Espírito, ele me encontre como templo desse mesmo Espírito e eu possa subir aos céus. Eu fiz um voto com Deus. Eu fiz uma promessa para Deus. Porque foi ali que o Senhor começou a me dar o meu ministério da palavra. E eu fiz uma promessa para Deus. A promessa é a seguinte: que todas as vezes que o Senhor possivelmente viesse a me dar a oportunidade de eu estar em cima de um púlpito, de uma tribuna, segurando um objeto cujo nome é microfone, e viesse estar pregando, ensinando, ministrando, muitas pessoas, médias pessoas ou poucas pessoas, dentro de uma igreja ou fora dela, não sei. Porém que eu nunca falasse de vitória, nem de prosperidade, nem de conquista e nem de bênçãos. Mas que eu falasse apenas de 3 coisas. Primeiro, que eu falasse da cruz de Jesus Cristo.
e que depois eu viesse a falar de dois únicos lugares que serão eternos: o céu e o inferno. Nos últimos 20 anos, nos últimos entre 20 e 30 anos, nas últimas 2, 3 décadas, foi implantada dentro da igreja do Senhor, aqui na face da terra, uma cultura completamente inversa. Veja bem, se você já leu toda a Bíblia, se você conhece as Escrituras Sagradas, você vai concordar comigo. Mas se você está envolvido num círculo vicioso, que essa maldita dessa cultura implantou dentro da igreja, você não vai concordar comigo. Vejamos, nas últimas 2 ou 3 décadas, foi implantada dentro da igreja uma cultura completamente inversa ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que após a sua morte e ressurreição, deixou os seus discípulos, chamados apóstolos, incumbidos de darem sequência neste mesmo Evangelho que Jesus introduziu na face da terra. A ponto de o próprio apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 1:8, que se nós mesmos ou um anjo viesse a descer do céu e viesse a nos anunciar um outro evangelho que não viesse ser aquele que Jesus pregou e deixou para que ele e os demais outros apóstolos viessem dar sequência, se não fosse esse evangelho, que nós não o aceitássemos, seria um evangelho anátema. O que é um evangelho anátema? É um evangelho mentiroso, enganoso, humano e principalmente demoníaco. O Senhor diz na palavra: será o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o evangelho que eu conheço, quando lá atrás, há 30 anos atrás eu me converti, eu conheci, não é o evangelho que se prega hoje. O evangelho que eu conheci lá atrás era um evangelho invisível. Era o evangelho da cruz. Hoje se prega um evangelho visível e palpável. Tiram o coração do homem em adoração ao Senhor, para adoração ao Senhor, para colocar o coração do homem naquilo que ele pode tocar e naquilo que ele pode enxergar. Mas veja bem, no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, olha o que o Senhor Jesus Cristo ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. No livro de Lucas, capítulo 12, no verso 52, o doutor Lucas, ele fala praticamente a mesma coisa. Lucas 11:52, melhor dizendo, ele diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Perdão. O evangelho, na verdade, que tinha que ter sido pregado desde a morte e ressurreição de Jesus até os dias atuais, ou seja, até a consumação dos séculos, é apenas um evangelho. É o evangelho da cruz de Cristo. Porque foi, na verdade, na cruz que tanto eu como você conseguimos tudo. Conseguimos a nossa salvação, conseguimos a nossa cura, tanto na alma
perdão, como no corpo físico. Foi na cruz do Calvário que nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados pelo sangue que nesta mesma cruz foi derramado. Foi na cruz que nós obtivemos a reconciliação com os céus, sem haver a necessidade de um intermediador humano, mas que você pudesse vir a ter a liberdade de falar diretamente com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, que quando o Senhor ascende para sentar à direita de Deus Pai, Ele deixa nesta terra, chamando Ele assim de Consolador. Eu não preciso de nada que seja visível ou palpável para que eu possa receber algo de Deus. Eu não preciso. Só que hoje é esse evangelho que se prega. É esse evangelho que se ensina nos últimos 20, 30 anos, lamentavelmente, é esse evangelho que vem ter sido pregado. O evangelho do toque, o evangelho do ver. Olha o que o Senhor diz. Será que a igreja hoje ela está preparada para viver o caos que nós estamos vivendo? Será que na verdade isso aí é uma coisa que vai passar daqui a uns 2, 3, 4, 5 meses? Para que depois nós venhamos a dar continuidade na nossa vida naturalmente como nós estávamos vivendo até há um mês atrás? Antes desse vírus Covid-19, tão conhecido como coronavírus. Será que nós vamos retomar a nossa vida tranquilamente? Vamos não, gente. Daqui para frente, a tendência é piorar. Querendo eu ou não, querendo você ou não, querendo a nós. Isso é a palavra de Deus se cumprindo. Omitiram da igreja o livro do Apocalipse, mas investiram fortemente na igreja. Entraram com o mundo dentro da igreja, destruíram a igreja com o mundo. Trouxeram, como é que eu posso dizer? Trouxeram mercenários para dentro da igreja. Os homens se tornaram mercenários. Perdoe-me, volto a dizer aquilo que eu falei ainda há pouco no início. A maioria não gosta de me ouvir pregar, porque eu não vou temer você. Eu vou temer a Deus, que além de matar a minha carne física, o meu corpo, pode lançar minha alma no inferno. Você não pode. A igreja está cheia também, perdão, não vou generalizar, mas os mercenários religiosos, tanto os pregadores como os cantores, assaltaram a igreja de Deus. São mercadores da fé, mercenários da fé. Sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse não é vantagem pregá-lo, porque se eu anunciar o Apocalipse para você, você vai temer a Deus. Você vai abrir mão de você mesmo, das suas vontades, dos seus problemas, das suas necessidades, e vai buscar algo que hoje a igreja não busca: intimidade com Deus. Vai buscar os céus para que não vá para o inferno. Vai buscar uma separação espiritual para que a carne não prevaleça. Se eu hoje, ou a maioria dos pastores, se voltarem a pregar o livro do Apocalipse, você não vai buscar mais nada mais que seja desse mundo própria. Você não vai buscar mais o seu carro. Você já não vai buscar mais aparelhos eletroeletrônicos de última geração. Você já não vai buscar mais conta corrente com dinheiro. Você já não vai buscar mais um bom emprego. Você já não vai buscar mais nada disso. Você vai buscar somente o céu.
E quando o homem dentro da igreja, generalizando homem e mulher, e quando o ser humano, o cristão, dentro da igreja, ele busca o céu, o bolso desses mercenários da fé ficam vazios. Eles não têm de onde tirar dinheiro. Por isso eles omitiram a verdade, essa verdade, as escrituras sagradas. Porque a verdade não traz bônus. A verdade não traz, como eu posso dizer, vantagens financeiras. A verdade, ela traz salvação. Ela traz arrependimento. A verdade, ela traz conversão. A verdade, ela traz aproximação do homem para com Deus. Mas como o próprio apóstolo Paulo, ele orienta o jovem pastor Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, haverá um tempo em que os homens não vão mais querer dar ouvidos à sã doutrina, mas eles vão buscar doutores conforme as suas próprias consciências, dando ouvido a fábulas, comichando os ouvidos. Então hoje, é isso que a igreja, lamentavelmente a igreja mesmo, porque a palavra de Deus, ela diz, o próprio apóstolo Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer que já é tempo que comece o julgamento, porém que comece por dentro da casa de Deus. E se o julgamento começa primeiro por dentro da casa de Deus, o que haverá de acontecer com todos aqueles que estão lá fora, que são desobedientes à palavra de Deus? Dentro de um contexto bíblico, veja bem, dentro de um contexto bíblico, quem está fora da igreja já está condenado ao inferno, a não ser que se arrependa. Mas quem está dentro da igreja, a maioria vai para o inferno, porque o coração da maioria que está dentro da igreja se deixou envolver por essa cultura bizarra, bestial, demoníaca, chamada teologia da prosperidade. A teologia do individualismo, onde eles passaram a ensinar que palavra é sinônimo de obtenção de lucros, obtenção de bens materiais. Não! A palavra de Deus não é isso. Em que momento você viu Jesus Cristo rico como ser humano na face da terra? Em que momento você viu, depois que os apóstolos seguiram a Jesus, qual bem que esses homens adquiriram? Vamos lá para os profetas e sacerdotes lá do Antigo Testamento. Qual era o bem que Elias e Eliseu tinham? Qual era o bem que Samuel tinha? Qual era o bem que Natã tinha? Qual era o bem que os profetas grandes tinham? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e os profetas menores. Qual era o bem que esses homens tinham? Meu Deus! Eles andavam pela fé. Todos eles, todas elas, andavam pela fé, sem que os seus corações estivessem no bem visível ou palpável. E era isso que eles ensinavam, o que eles viviam, eles ensinavam, eles pregavam, eles anunciavam. Veja bem, o próprio Daniel já anunciava o que nós estamos vivendo hoje. O próprio Daniel fala sobre a Septuaginta, sobre o período dos 7 anos, do governo do nosso adversário, do anticristo. 3 anos e meio de pura fartura e 3 anos e meio de pura dor. Os pastores hoje, volto a dizer, os pastores de 20 anos atrás, de 2 décadas atrás, eles omitiram a verdade. E eles vão pagar um preço muito alto. Muito alto. A própria palavra de Deus, ela diz: a quem muito for dado, muito haverá de ser cobrado. Está em Lucas 12, no verso
48, na parte B, o doutor Lucas ele escreve assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O mundo está de pernas para o ar. Devido a esse acontecimento do Covid-19, volto a dizer, mais conhecido como coronavírus. A tendência é piorar, como eu coloquei para os amados irmãos. Não vai melhorar nada, até porque a própria palavra de Deus, ela diz que os dias seriam maus. E o que mais me chama a atenção e muito me entristece, é que eu vejo ainda nas redes sociais, pessoas falando de vitória. Todo mundo aquartelado dentro de suas casas, não podendo nem mesmo ir para o trabalho. Só pode ir para o trabalho pessoas que são profissionais de áreas essenciais, como médicos, policiais, corpo de bombeiros, quem trabalha com farmácia, padaria, mercado. E ainda tem gente, todo mundo aquartelado dentro de sua casa. Ainda há pouco eu vi no meu Facebook uma abençoada dizendo: meu Deus, parem com isso, já não é mais tempo dessa besteira, Deus vai cobrar de você. Eu vi uma abençoada colocando: Deus hoje está assinando numa folha uma vitória para você. Todo mundo aquartelado, morrendo centenas de milhares de pessoas, e as pessoas ainda falando de bênção, conquistas e vitórias. Meu Deus, parem com isso. Até quando? Já não é mais tempo dessas besteiras. Leiam a Bíblia, vão ler um pouco do livro de Apocalipse. Comecem a ler ali a partir do capítulo 5, que fala a respeito dos 5 selos. E quando o primeiro selo ele é aberto, sabe o que acontece? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles começam a atuar. E através de tudo isso, é do capítulo 5 ao capítulo 11. São 6 capítulos que falam sobre os 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse e as 7 trombetas. Quando se é tocada, quando se é aberto o último selo, existe um processo de se começar a tocar a primeira trombeta. E quando a última trombeta for tocada, a 7ª trombeta, existe um processo de ser derramado sobre a face da terra a primeira taça da ira de Deus. Isso que nós estamos vendo hoje é apenas o início das dores. No livro de Efésios, capítulo 4, eu vou ler para os amados irmãos, Efésios 4, no verso 11. O Senhor fala algo muito interessante, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em algumas outras Bíblias o Senhor diz que ele chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para doutores. Cada um na sua função. O pastor ele apacenta e prega a verdade. O evangelista ele anuncia boas novas. O apóstolo que o Senhor diz aqui foi apenas no período em que os apóstolos ainda estavam vivos. Após Paulo não existe apóstolo. Reitero aqui uma coisa que eu venho sempre falando: quem se auto-intitular apóstolo após Paulo, ou se intitulou, ou se intitula hoje, ou haverá de possivelmente se intitular, está totalmente fora da palavra de Deus. Apóstolo hoje não existe, Paulo foi o último. Então, recapitulando, pastor é o que apacenta
Mantenha a igreja dentro, mantenha a ovelha dentro da igreja através da palavra, da verdadeira palavra. Através da palavra que dá vida, não bens materiais. Não a palavra que enriquece, porque essa palavra que enriquece é a palavra do homem. Aí o Senhor vai dizer ali em Lucas 12:20, louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens para oferecer? Você que durante tantos anos só buscou bênçãos, vitórias, conquistas, participou de tantas campanhas, e se Jesus voltar agora e ele te pedir, o que tu tem para oferecer ao Senhor? Se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que tu tem para oferecer ao Senhor? Então aqui fala, pastores, aquele que apacenta a igreja, apacenta as ovelhas através da palavra viva, a palavra que dá vida, o bom alimento. Esta é a função do pastor. Apóstolos apenas naquele período era aquele emissário, o enviado, que abria igrejas, como Paulo fez assim tantas vezes. Abria igreja, preparava deixava e ia para outro lugar e fazia a mesma coisa. E Paulo fez isso muito bem. Mestre é aquele que ensina a palavra de Deus. Aonde estão os mestres hoje? Aonde estão esses homens com esta responsabilidade? Aonde estão? Assassinaram esses homens da mesma forma como assassinaram a igreja de Atos. Da mesma forma como assassinaram a igreja primitiva. Perdão, desculpe, meu celular aqui caiu. Mas ainda bem que não saiu do ar. Deus é bom demais, né? Vamos voltar. Aonde estão esses homens? Há tempos que eu não vejo os mestres. Um homem que ensina a palavra. É igual Filipe e o eunuco. Todo mundo conhece essa passagem de Filipe e o eunuco. O eunuco indo de caminho a uma festa, na sua carruagem, e ele ali lia o livro de Isaías. E o Senhor, como sempre muito bem feito ele fazia com Filipe, levava Filipe através do seu próprio espírito para tantos lugares, porque na verdade Filipe ele era um grande evangelista, era um homem que anunciava as boas novas. E o Senhor leva a Filipe a uma situação, e ele se depara ali no deserto com um eunuco sentado na sua carruagem. E ele pergunta para o eunuco, porque ele via que o eunuco estava lendo as escrituras sagradas. E ele pergunta para o eunuco se o eunuco estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Até porque também o eunuco pergunta para ele, de quem este homem fala? De si próprio ou de uma outra pessoa? Aí Filipe pergunta, entendes o que tu lê? Qual foi a resposta do eunuco, depois de você ver na sua Bíblia? Qual foi a resposta do eunuco? O eunuco fala assim para Filipe, como posso eu entender se não tem quem me ensine? Só o mestre pode ensinar. O pregador não ensina. O pregador ele quer só fama. Ele só quer estrelato. A igreja está cheia de pregadores.
mas está vazia de homens de Deus, está vazia de mestres, está vazia de homens que temem a palavra de Deus. A igreja está cheia de pessoas, mas vazia de Deus, porque não é o evangelho de Cristo que tem se pregado dentro das igrejas, não é o evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo que tem se pregado dentro das igrejas, não é o evangelho da igreja de Atos, da igreja primitiva, não é o evangelho do apóstolo Paulo que tem se pregado. No livro de Atos, capítulo 20, no verso 29 e 30, olha só o que o apóstolo Paulo ele fala. Não é a palavra, não são as palavras do pastor Augusto não, hein? São as palavras do apóstolo Paulo. Olha só o que Paulo ele diz. Depois de você ver na sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 20, no verso 29 e verso 30. O apóstolo Paulo ele diz assim: porque eu sei disso que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Lobos cruéis. Em outras Bíblias, cães devoradores. Paulo ele é muito duro nessa palavra. Ainda tem gente que diz que eu sou duro quando prego. Meu Deus! Perto de Paulo, eu não sou. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí eu vos faço uma pergunta. Sabemos que jamais vamos conseguir imitar a Jesus Cristo, mas pelo menos estamos imitando a Paulo? Meu Deus! Meu Deus! Estamos muito longe de sermos verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Se Jesus voltar agora, misericórdia, a cada 100 cristãos, 90 fica. Omitiram o livro do Apocalipse. E o mestre, aonde está esse homem? Aonde estão esses homens? Não existem mais. E os doutores, que fala aqui em Efésios 4:11, sabe na verdade quem são esses doutores? Muitos vão dizer para mim assim: pastor Augusto, os doutores são esses que fazem a teologia, que fazem os seminários, que fazem as faculdades, são os PhDs. Olha, quer ver uma coisa que, olha, me deixa muito triste? Eu conheço alguns homens, não assim face a face, porque eu quero cada vez mais estar longe desse tipo de pessoa. Mesmo que me desse a oportunidade de estar próximo desses homens, eu não aceitaria estar. Olha como é que esses homens se auto-intitulam. Olha quantos adjetivos esses homens colocam antes do seu nome de batismo. Tantos aí que se colocam como bispo primaz, doutor em PhD, fulano de tal. Bispo primaz, doutor em PhD, fulano de tal. Eles colocam 4 adjetivos à frente do seu nome de batismo. E aí? Para vocês verem como está a igreja na face da terra. Soberba. Muito distante do Senhor. Muito distante de Deus.
E lamentavelmente homens seguem a estes homens. Pessoas seguem essas pessoas. Mas vamos recapitular lá o que fala em Mateus 23:13. É muito sério, hein? E vai dizer: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens ao reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Você que possivelmente dá o ouvido e segue a esses homens mentirosos, enganadores, que omitem de você a verdade, que omite de você o céu, que omite de você a cruz de Cristo, que omite de você a igreja de Atos dos Apóstolos, que omite de você a igreja primitiva, que omite de você que não somente o céu é eterno, mas que o inferno também é e é real. Se você continuar ouvindo esses homens e os seguindo, não é só eles que não vão entrar no céu, não, você também não vai. É muito sério. Se você vai para a igreja só para buscar as suas necessidades pessoais, se você só busca vitória, conquista, bênção, está cada vez mais atrás de campanha, essa campanha você entra em outra e vai aqui, vai acolá, e tantos é fulano aqui, fulano ali, esses que traz trocentas revelações. Se seu coração estiver nessas coisas, olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar, não. Tu não vai morar no céu, não. Pode ter certeza, tu vai passar a eternidade em qualquer lugar, menos no céu. Agora, quando eu e você, quando nós buscamos esta palavra e a aceitamos e a tememos, aí sim, e a praticamos, aí sim, nós vamos morar no céu. A Bíblia mesmo diz que o céu é tomado à força. Que força eu e você, que força nós temos feito para herdar os céus? Aí eu te faço uma pergunta. Da mesma forma que eu quero acreditar, você também está confinado dentro da tua casa, aquartelado dentro da tua casa. Os teus familiares, teu papai, tua mamãe, teus filhos, tua parentela. Hoje, de que está valendo os teus bens materiais? As tuas conquistas, as tuas vitórias? Do que está valendo hoje tudo isso que você conquistou? E voltando ali, qual é a função do doutor que o Senhor fala ali, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfesos, no capítulo 4, no verso 11. Na verdade, a função desse doutor que o apóstolo Paulo ele fala é um ministério. Eu queria muito ter esse ministério, porém não tenho. Graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, eu tenho o ministério da palavra e o ministério do cântico, que o Senhor me chamou como ministro de louvor. Pelo menos esses dois ministérios eu tenho. Mas eu queria muito o ministério de doutor que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:11. Esse ministério, esse chamado, é o único chamado nas Escrituras Sagradas em que o homem que o tem, ele não aparece. Nem na igreja, nem nos púlpitos, nem em lugar nenhum. É um homem, ou possivelmente uma mulher, que faz estudos sobre o invisível, sobre aquilo que você tem que estudar muito a Bíblia para você entender.
aqueles que passam uma vida inteira estudando para trazer à luz da Bíblia aquilo que os meus olhos e o teu não podem ver, aquilo que os nossos ouvidos não podem ouvir, aquilo que possivelmente nem pensamos que existe, porém existe no mundo espiritual. Com o passar dos anos da história do mundo, nós sabemos que o nosso adversário, ele vem com a história tentando destruir o povo de Deus. Nós sabemos que lá no Gênesis, enquanto o pecado não habitava dentro do Éden, ou seja, na terra, por não haver o pecado, o ser humano não pecava. Adão e Eva estavam nus, porém não sabiam nem que estavam nus, não sabiam nem mesmo o significado da palavra estar nu. Mas o nosso adversário precisava de um ser vivo para corromper os valores bíblicos, a santidade de um lugar santo. E ele usou um ser vivo, ele usou um animal, uma serpente. Deu voz àquela serpente, e a serpente assim enganou Eva. E você pode ver, após o diabo usando a serpente enganar Eva, Eva engana Adão. O diabo só usou a serpente uma única vez para enganar um ser vivo, um ser humano. Depois ele não usou mais a serpente. E de lá para cá, o nosso adversário nunca mais usou um animal. Ele passou a usar o homem. Ele precisava apenas introduzir o pecado na face da terra, a mentira na face da terra, o engano na face da terra. Ele queria apenas uma oportunidade para tal. E ele conseguiu, através de um ser animal, irracional, dando voz a este animal. E a partir desse momento ele não usa mais a serpente, ou seja, o animal irracional. Ele passa a usar o animal racional, o ser humano, a criação de Deus. Lógico, todos os outros seres vivos, tanto a flora como a fauna, também são criação de Deus. Mas o homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus. E com o passar das histórias, melhor dizendo, da história, o Êxodo, e assim vem a história de Israel, e assim vem, e vem, e vem, e vem, até chegar o período da graça, e assim vem, até chegar os dias atuais. Nós vemos que o nosso adversário tentou de várias formas, cada forma no seu tempo, destruir o povo de Deus. E o que me chama a atenção agora foi o grande genocídio que houve com Adolf Hitler nos campos de concentração, onde ali o nosso adversário, através da vida daquele homem, fazia experiências bizarras com seres humanos, ou seja, com os judeus. Ali já se usava laboratórios para fazer migração de corpos, de genes. E tu acha que hoje é diferente, com a tecnologia que nós temos, tão muito mais avançada, trilhões de vezes mais avançada do que da época de Hitler? O Covid-19, o coronavírus, ele foi criado dentro de um laboratório em Wuhan, na China. Criado pelo homem, não por Deus. Com o passar dos anos, tantos vírus foram criados. Não foi por Deus, foi pelo homem.
A palavra de Deus, ela vai dizer ali no livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, parte A, que o povo de Deus ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Tu lê a Bíblia? Tu já leu toda a Bíblia? Meu Deus. A igreja foi destruída, está sendo destruída, porque é muito mais plausível, é muito mais favorável ouvir um homem atrás de um púlpito ou uma mulher atrás de um púlpito do que ouvir Deus quando você abre a palavra de Deus, quando você abre as Escrituras Sagradas. Porque quando você abre essa palavra aqui, principalmente se você abrir da forma como eu abro, eu fecho meus olhos e peço a Deus uma palavra, não abro simplesmente em livro de Salmos, capítulo 91, ou em alguma passagem que vai alimentar, que vai agraciar o meu ego. Não, eu pego um objeto pontiagudo, enfio dentro da minha Bíblia, onde abrir, abriu. Se Deus tiver que puxar minha orelha, Ele vai puxar. Se Ele tiver que me carregar no colo, Ele vai carregar. Não importa, o importante é que Deus fale comigo, o importante é que Deus fale contigo. Sem que haja interferência do homem. Porque o homem nunca vai te chamar de raça de víboras. Mas cuidado, dependendo do lugar que você abrir a tua Bíblia, da forma como eu estou lhe falando, você pode ver Deus te chamando de víboras. Um homem atrás de um púlpito, uma mulher nunca vai te chamar de verme. Mas cuidado, se você possivelmente abrir a Bíblia da forma como eu abro, você pode ver ali no livro de Isaías, capítulo 41, o Senhor te chamando de verme. Da mesma forma como Ele chamou Isaías, o profeta Isaías. Ou dizer que você está podre. Ali no livro de Apocalipse, a uma das igrejas da Ásia, dizendo que Ele está a ponto de vomitar você da face dele. Meu Deus. Mas por que eu vou ouvir Deus se eu posso ouvir o homem? O homem vai dizer tudo o que eu quero ouvir. Meu Deus. E veja bem, o ministério do doutor é trazer à luz das Escrituras Sagradas, da Bíblia, tudo aquilo que está em oculto, principalmente o livro do Apocalipse. Aquilo que eu e você temos preguiça de estudar, temos preguiça de ler, porque é chato. O livro do Apocalipse é um ponto de exclamação, não dá para entender nada. Você se engana. Traz muita claridade ao meu e ao teu coração, aos nossos corações. Meu Deus. O que fizeram com a igreja do Senhor da face da terra? Assassinaram a igreja. Por quanto tempo mais os pastores vão continuar falando de vitórias dentro da igreja? Volto a dizer, o mundo de pernas para o ar. Tantas pessoas morrendo devido ao Covid-19, mais conhecido como coronavírus, e os pastores continuando a falar de vitória, continuando a falar de conquista, de bênçãos, e fazendo campanhas. Meu Deus. Quando é que esses homens, me perdoe a palavra, vão tomar vergonha na sua cara e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo? Meu Deus. Um vírus criado em laboratório. O mesmo ser que cria o vírus é o mesmo ser que lá na frente vai trazer a solução. Ou seja, o sistema, os senhores do mundo, eles existem. Sabia que eles existem? Da mesma forma que o Senhor precisa da sua igreja na face da terra, o diabo, meu adversário, teu adversário, nosso adversário, também precisa de uma ordem secreta, que é até por um lado conhecida por nome pela humanidade, porém não conhecida apenas por muito poucos. São chamados de senhores do mundo.
Se você quiser acreditar ou não, isso é problema seu. Eu acredito. Conhecido também como Illuminati. E tem seus braços em tantos lugares. Alguns conhecem como maçonaria. Outros conhecem como Rosa Cruz. Outros conhecem como tantas seitas demoníacas. Mas é uma única coisa, é um ser só, dirigido por Satanás. E os senhores do mundo são as 13 famílias mais ricas desse mundo, encabeçada pela família Rothschilds. São trilionários. Eles dominam praticamente 70% a 80% da economia mundial. Eles criam o problema. E um pouco para frente, eles trazem a solução. Esse vírus não é diferente dos tantos outros que vieram anterior a ele. Tudo criado por esses homens. E cada vez que um vírus ele é criado, centenas de milhares de pessoas são mortas. Porque existe um mandamento em meio a esses homens, que é a redução populacional. Ou seja, eles querem reduzir a população do mundo para apenas 500 milhões de pessoas. Mas seria um genocídio muito grande à vista do homem se diretamente eles matassem 7 bilhões de seres humanos. Porém, com o passar dos anos, eles vêm matando as pessoas pouco a pouco. Eles criam um vírus para tirar a imunidade da pessoa. Em seguida, eles criam uma vacina como se fosse a solução desse vírus. E essa vacina é infectada com vírus mortais. E as pessoas correm para os postos de saúde. E pensando que possivelmente estão sendo abençoadas, saradas, imunizadas por esse vírus. Não! Estão se contaminando cada vez mais. Aí já não é mais contaminada pelo vírus, mas é contaminada pela vacina. Por que os pastores hoje não pregam o Apocalipse? Será que a igreja hoje ela está preparada para viver só esse comecinho que nós estamos vivendo? Veja bem o que fala no livro de Mateus, capítulo 24. Olha o que o Senhor fala. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vida e do fim do mundo. E Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mesmo que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivenciando de algumas décadas para cá? Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. É o princípio. E o Senhor diz aqui uma palavra muito séria. Uma palavra com 5 letras. Dores. Você está pronto para sentir dor? O teu pastor tem te preparado para você sentir dor? Você, pastor, tem preparado a tua igreja para sentir dor? Você, pai, pastor, pai, ou ministro, pai, ou uma mulher de Deus, mãe, você tem preparado a sua família para sentir dor em breve?
Nós estamos nos preparando para sentirmos dores, para sermos perseguidos. Meu Deus, o que fizeram com a igreja? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Se você, no momento das dores, negar a Cristo, tu não vai sofrer não, mas também tu não vai herdar o céu. Mas se tu não negar a Cristo, se tu negar, já era. Tu não vai para o céu e as dores vão cessar. Mas se tu não negar, tu vai sofrer muitas dores. Porém, eu tenho uma coisa de muito bom para te falar. Se você não negar a Cristo, o Senhor vai fazer com você o que Ele fez com Estevão, o que Ele fez com Paulo. Quando Estevão foi apedrejado, por ele ser um homem cheio de poder, ou seja, cheio do Espírito Santo de Deus, não foi ele que sentiu dores. O Espírito Santo de Deus tomou as dores de Estevão para si. O apóstolo Paulo, ele diz que não mais ele vivia nele, mas o Senhor vivia nele. Paulo também era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele toma ali aquelas quarentenas menos uma, ou seja, 117 chibatadas, ele não sentiu dor nenhuma. O Espírito Santo de Deus tomou as dores dele para si. Pelo simples fato desses dois homens não negarem a Jesus. Vamos ser atormentados, vamos ser perseguidos, vamos passar por esse momento, querendo você ou eu ou não, querendo nós ou não. A igreja vai passar por esse período da tribulação. A igreja vai passar pelo período da perseguição. O Espírito Santo de Deus haverá de tomar para si as nossas dores. Vale a pena você buscar essa verdade, abrir mão do visível e do palpável. Vale a pena você não buscar mais as suas vitórias humanas. Vale a pena você não buscar mais o visível, palpável, conquistas, fazer campanhas, não. Vale a pena você perseverar, porque mesmo que você seja perseguido, mesmo que você venha a sentir dores, o Espírito Santo de Deus tomará essas dores para si. E como a Bíblia relata que nem Paulo nem Estevão deram um ai, tu haverá de acontecer com você o que aconteceu com Paulo. Mesmo encarcerado, Paulo e Silas louvavam a Deus. Mesmo você sentindo dores, você vai adorar a Deus. Porque quanto mais você buscar a verdade, quanto mais você buscar esta palavra, mais cheio do Espírito Santo você vai estar. Mas quanto mais você buscar o visível e palpável, mais vazio de Deus você vai estar. Se Jesus voltar agora, o que você tem vai subir contigo ou vai ficar? Teu carro, tua casa, tua mulher, teus filhos. E aí? Meu Deus, omitiram o Evangelho de Cristo nos últimos 20 anos. Os pastores omitiram o Evangelho da cruz, o Evangelho da igreja de Atos. E esses homens lá na frente, no dia do grande juízo, meu Deus, vão ter que explicar muito a Deus. E você, pastor, tu está preparando a tua igreja para o que está já acontecendo e para o pior que está para acontecer? Tu está preparando a tua família? Qual tipo de evangelho, pastor, você tem pregado na tua igreja? Tu tem pregado o evangelho da vitória? Tu tem pregado o evangelho da conquista, das bênçãos? Tu tem dado prioridade a campanhas?
Qual tipo de evangelho tu tem pregado, pastor? Que tipo de preparo tu tem dado para a tua igreja? Tu está pregando sobre este mundo ou sobre o céu e sobre o inferno? Tu está mantendo temor no coração das tuas ovelhas? Ou você abriu mão das suas ovelhas? Você está procurando desaparecer para que Jesus apareça? Porque lá atrás, no Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes, eles procuravam não aparecer para que Deus aparecesse. O próprio Jesus Cristo procurava não aparecer para que o Pai aparecesse. Os apóstolos procuravam não aparecer para que Jesus aparecesse. E hoje, Jesus não aparece mais, é o homem que é a estrela da igreja. É o evangelho do homem que se é pregado hoje dentro das igrejas. É o evangelho da maldita da teologia da prosperidade. Meu Deus, é o evangelho do mercado, onde objetos são vendidos dentro das igrejas. Fica com essa palavra. Se prepare. Prepare a tua igreja. Porque os dias são maus. E não vai melhorar nada. A tendência é piorar. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossa vida. Abençoe sua casa. Prepare tua igreja, pastor. Prepare a tua família, pastor. Porque, perdoe a palavra chula, a chapa vai esquentar. O que estamos vivendo hoje é apenas o começo. Que Jesus abençoe a vossa vida. Fiquem todos com Deus.